teve um grande impacto porque foi, entre aspas, abençoado pelo Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, o casal, né, que eram as grandes expoentes culturais da época, ficaram a favor do movimento da negritude, ok? Então, segundo Senghor, a negritude é o conjunto de valores culturais da África negra. Já para Césaire, a palavra designa, em primeiro lugar, repulsa. Repulsa ante a assimilação cultural. E aí vai ter um intelectual nigeriano chamado Wole Soyinka. É difícil dizer palavras cuja língua a gente não conhece, né? Então ele diz assim, ó: o tigre não declara sua tigritude, salta sobre sua presa e a devora. Então ele via esse conceito como algo muito simplificador, né? O próprio Aimé Césaire vai abandonar, vai renegar depois o termo, né? Porque julga que ele é preconceituoso, aquilo racista, né? Aquilo que se combatia, o termo da negritude acabou virando, né, um reforçador, que era a questão do racismo. De qualquer forma, o conceito serviu, né, no momento em que as elites intelectuais indígenas de raça negra, tanto antilhanas como africanas, se encontravam na metrópole e tinham pontos em comum bastante difusos, sobre os quais não bastava simplesmente estabelecer vínculos. Então ele serviu, tá? O discurso da negritude serviu. Na literatura, a negritude vai ter uma especificidade muito própria. A gente vai falar sobre ela. Mas eu havia dito para vocês que o movimento da negritude teve pelo menos 3 direções, e cada um deles com um cabeça. Então, o Aimé Césaire representa a fase mais ácida, mais agressiva. Era mesmo de negar a cultura do outro, não é? Fortalecer a minha maneira de pensar. Então, a denúncia das relações entre colonialismo e racismo, tudo estava do lado de Aimé Césaire. Vai ser essa linha que vai ser abraçada pelo Agostinho Neto, como veremos no nosso próximo encontro. Leopold de Senghor recorreu ao ecumenismo. Ele queria conciliar negros e brancos, né? Era uma visão não só ingênua, como muito perigosa, né? Acabava manter o status quo. Ele buscava essa essencialidade negra. Então, quando você busca a essencialidade negra, você está, ao mesmo tempo, afirmando que existe uma essencialidade que não é negra, que é branca. Então, existe uma essencialidade humana. Quando você diz que existe uma essencialidade do homem, da mulher, você está colocando os dois em posições distintas. Leon Damar valeu-se do sarcasmo, uso do humor e da ironia como forma de denunciar a opressão do negro. Então, agressividade, Aimé Césaire; ecumenismo, Leopold Senghor; e Leon Damar, a questão do sarcasmo. Ok? Como é que eu sei que eu estou diante de uma poesia negritudista? Eu coloquei aqui alguns pontos. Primeira coisa é que numa poesia negritudista, o negro é tanto tema como também o destinatário. A voz poética escreve para falar com esse negro sobre o negro, né? A segunda coisa é que esse negro não é o negro de um local específico. Não é o negro da África, não é o negro de Chicago. É o negro genérico. A ideia é que, ao ser negro, você carrega um estigma, que é o estigma da opressão. Independe de onde você esteja. Depende do tempo, das coordenadas geográficas, até mesmo da classe social. Pelé é rico, mas Pelé também sofreu, certamente, preconceitos. Então ele trata de um negro genérico. Existe uma ligação afetiva do eu lírico com o negro. Em outras palavras,
A poesia negritudista, ela nunca é neutra. Ela declara claramente a opção: eu estou do lado do negro. E como é que eu afirmo essa minha filiação, essa minha ligação afetiva com o negro? Dizendo coisas do tipo: nós, estou falando do negro, mas me incorporo, me incluo também nisso aí, né? Eu sofro a sua dor, irmão negro, palavras assim como irmão, né? Você deixa claramente a sua ligação afetiva com o negro. Existe uma polarização e eu escolhi o lado que eu estou. Ah, apesar de tratar muitas vezes da opressão do negro em vários lugares, no tempo e no espaço, a obra também tem uma utopia da libertação. Ele olha para um tempo em que essas cadeias serão quebradas e o negro passará a ter vez. Ok? Então não é um muro, mero muro de lamentações. Não é apenas uma coleção de dores, né? Mas também esse sonhar com um novo tempo. Há frequentemente uma alusão a diferentes culturas em que o negro é protagonista. Então, eu falo do negro em vários locais. E eu falo muitas vezes usando símbolos desses locais. Por exemplo, samba, batuque, jazz. Em vez de falar de Brasil, de África, de Estados Unidos, eu cito os ritmos musicais que os representam. Estou dando só um exemplo, poderia usar outros. Alguns termos são frequentes em poemas negritudistas. Palavras como raça, negro, branco, sangue negro, África, mama África, batuque, samba, jazz, tambores, orixás, etc. Dependendo da linha que o autor adote, o branco pode aparecer como vilão, como opressor, ou como uma figura também, não é uma figura que é chamada para participar dessa luta do negro. Então, na linha do Leopoldo Senghor, esse branco é chamado, não é colocado como inimigo. Na linha do Aimé Césaire, o branco, né, lembra aquele feminismo da primeira hora, em que todo homem era obrigatoriamente, né, o macho opressor, né? Então é muito próprio desses momentos, né, em que há uma explosão de algo represado durante tanto tempo. Assim foi o primeiro feminismo, né? Assim também foi essa visão do Aimé Césaire. Eu trouxe alguns poemas, gente, para nós percebermos, alguns poemas negritudinos, para percebermos como é isso tudo que falei na prática. Então, tem aqui um poema do Marcelo da Veiga, um poeta de São Tomé. O poema dele chama-se Regresso do Homem Negro. O homem negro está voltando. Voltando de onde? Nós falamos da diáspora. O negro foi lançado para todo mundo como escravo, né? Escravizado. Agora eles estão voltando. Esse retorno não precisa ser geográfico, não precisa ser espacial. Esse retorno pode ser alguém, mesmo aqui no Brasil, reencontrando as suas origens. É um retorno no sentido metafórico. Então o poema começa. Mas que importam que os tais, sim, razão não me deem, e queiram me ver em esqueleto, ou rendido à hipocrisia de que vivem noite e dia? A ideia não para e sou preto como veio, mas preto, preto, preto. Nasci no continente que o sol queima, e o homem branco chamou seu e prendeu com algema. Vida ingente, num calvário onde o sangue jorra quente, vivi, escravo por toda a terra andei, Américas criei. Na humilhação e agravo cresci, fui bola no futebol do mundo, partner que sangra e no chão rola sob todo punho iracundo, quer dizer, punho que se enfurece rapidamente. Então, o cara que está com muita raiva, né, bate no negro. Sou preto, o que ninguém escuta, o que não tem socorro. Olá tu, rapaz!
Ó seu merda, ó cachorro, ó seu filho da puta e outros mimos mais. Sou preto. Escravo vivi, na humilhação e agravo cresci. Mas Deus viu, contou, pesou e disse: Lázaro, o céu ouviu, erra ainda o eco da tua dor, e ai, já tem demais do sofrimento treino, eu te abençoo e mando, vai, chegou a hora do teu reino. Então, por que esse poema é negritudista? Primeiro, o tema é o negro, é sobre o negro que ele fala. Nós temos aqui o negro marcado pelo crivo da opressão, apanha, né? É alvo de escárnio, ok? A voz poética que está falando deixa muito clara a sua filiação, a quem ele está ligado. Ele diz: eu sou preto, 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 preto. Quer dizer, reafirmando, né, o lado que ele está. O negro genérico é evidenciado no poema quando ele diz: vivi, escravo por toda a terra andei, Américas criei. Né? Então é um negro genérico, não é um negro específico. Notem que se o poema terminasse: sou preto, escravo vivi, na humilhação e agravo cresci, terminasse aí, seria um poema que não teria a utopia que eu falei para vocês, né? Era apenas um muro das lamentações aqui. Só que ele encerra a penúltima e a penúltima estrofe, ele começa a penúltima estrofe desse jeito. Mas, olha aqui, uma adversativa. Essa conjunção adversativa coloca todo o resto do poema de cabeça para baixo. Né? Então a moça diz: você é uma pessoa muito legal, muito estudiosa, amigo de toda hora, mas você diz logo assim: precisa nem me dizer, estou indo embora. Né? O que vai vir depois desse mais é: mas eu só quero você como amigo. Mas voltando para cá, então esse ciclo é muito interessante porque antes desse mas vem uma estrofe que ele já havia dito antes. Né? Essa estrofe, sou preto, escravo vivi, na humilhação e agravo cresci, ele já havia dito antes. Então gera uma circularidade no poema. Um círculo, gente, é aquilo que não tem saída. Ele volta sempre para o mesmo ponto. É o labirinto que o cara anda e volta para o mesmo ponto. É aquele que está perdido na floresta andando em círculos. Então, se o poema tivesse terminado na antepenúltima estrofe, nós teríamos essa circularidade, essa ausência de utopia, de o sonho, né? De romper, de quebrar a cadeia. Mas ele vem na penúltima dizendo: mas Deus viu, contou, pesou e disse: Lázaro, o céu ouviu, erra ainda o eco da tua dor, e ai, já tem demais do sofrimento treino, eu te abençoo e mando, vai, chegou a hora do teu reino. A utopia é que o negro, que foi cauda, agora será cabeça, né? Ok? Só mais um. Este do São Tomense, quer dizer, um conterrâneo do Marcelo da Veiga, Francisco Tenreiro. Ele diz: negro de todo mundo. Olha, já o título já está falando do negro genérico. O som do gong ficou gritando no ar que o negro tinha perdido. Harlem, Harlem. É a pancada no gongo, né? América. Nas ruas do Harlem, os negros trocam a vida por navalhas. América. Nas ruas de Harlem, o sangue de negros e brancos está formando xadrez. Harlem, bairro negro, ringue da vida. Os poetas de Cabo Verde estão cantando os homens perdidos na pesca da baleia, cantando os homens perdidos em aventuras da vida espalhados por todo o mundo. Em Lisboa, na América, no Rio, sabe-se lá, escuta, é a morna, voz nostálgica do cabo-verdiano chamando por seus irmãos. A morna é um ritmo muito próprio lá de Cabo Verde, uma música muito triste, né? Lembra um pouco o fado.
Dos terrenos do fundo, de fumo, desculpe, os negros estão cantando. Dos arranha-céus de New York, os brancos macaqueando. Dos terrenos da Virgínia, os negros estão dançando no showboat do Mississippi. Os brancos macaqueando. Nos estados do sul, os negros estão cantando. A tua voz escurinha está cantando nos palcos de Paris. Folie Bergère. Folie Bergère. Os brancos estão pagando o teu corpo a litros de champanhe. Folie Bergère. Ou é Bergère? Desculpe os que falam francês. Londres, Paris, Madrid, na mala de viagens, só as canções longas que estais soluçando, dizendo da nossa tristeza e melancolia. Olha, quando ele diz da nossa tristeza e melancolia, ele está colocando-se como negro também. Se fosses branco, terias a pele queimada nas caldeiras dos navios que te levam à aventura. Então, naquela época lá, você alimentava as caldeiras com carvão. Você ficava muito próximo, né, da fornalha. E aí quem fosse branco queimava a pele rapidamente. Cidade Branca da Bahia. 300 e tantas igrejas. Bahia, negra, bem negra. Cidade de Pai Santo. Oraxilá, Oraxilá. Então, por que estamos diante de um poema negritudista? Primeiro tema é a questão do negro. Segundo, você tem um negro genérico. Ele fala de vários países onde teve forte presença do negro, né? Então, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, né? Ele fala de Cabo Verde, fala do Harlem, do bairro do Harlem, né? E esse negro de todos os lugares aí são marcados pelo mesmo estigma. Todos eles sofrem de uma maneira ou de outra, né? O caso da negrinha que canta lá e que o corpo dela é disputado, né, pelos que têm dinheiro. A questão também da ligação afetiva da voz que fala em relação ao negro, né? Ele diz nós, né? Nós. É interessante que o poema é um poema muito rico. Vocês veem que ele diz assim: as ruas do ralo, o sangue de negros e brancos está formando xadrez. A ideia é de cada um no seu quadrado, né? Você tem a casinha preta, a casinha branca. E ao mesmo tempo o xadrez é um jogo, né? É um jogo. Em geral as peças brancas ganham, né? Que começam a partida, né? Em geral, nem sempre, né? O bom xadrista vai contornar isso aí facilmente. Assistam o Gambito da Rainha, né? Então, ele também fala de ringue da vida. Ringue é o local lá, né, onde tem a disputa, né? A questão do boxe, né? Então, é um poema muito rico que vai falar sobre a questão do negro. E para fechar, gente, uma atividadezinha que eu vou deixando para vocês, não é para avaliação, é para que vocês... Eu vou comentar o poema no próximo encontro, e aí vocês veem aí onde é que vocês acertaram. Eu vou ler para vocês um poema e estou pedindo que vocês, esse poema está aqui nos slides, que vocês procurem, justifiquem por que esse poema é negritudista. Aí vocês citam lá o trechinho do poema onde tem uma determinada característica que vocês disseram. Então, destaque no poema a seguir de Agostinho Neto os elementos ligados à estética da negritude. O poema chama-se Voz do Sangue. Palpita-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro de África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso canto a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a vossa história, meus irmãos. Então, gente, com esse poema aí, com esse desafio aos universitários, né? A gente vai encerrando o nosso 6º encontro. Leiam os textos, dúvidas tragam,
podem usar os nossos canais para trazerem as inquietações, né? As dúvidas de vocês. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.